Aqui nessa aula a gente começa a ver eletroquímica, gente boa. Ou seja, a gente vai começar a analisar reações espontâneas que produzam corrente elétrica. Lembra de uma pilha? Você não coloca pilha e seu aparelho funciona? Porque dentro daquela pilha está acontecendo uma reação química que produz eletricidade. Então, quer dizer, essa reação tem que ser uma reação espontânea. E aí eu coloquei uma equação aqui que a gente já viu. Lembra da placa de zinco que a gente mergulhou numa solução azulada de sulfato de cobre? E aí, depois de um determinado tempo, você viu que na placa de zinco estava sendo depositado cobre. Isso deu para ver. O que você não viu é que o zinco saiu da placa e passou para a solução. Mas antes da experiência, eu mostrei que a placa tinha algumas marcas. Aquelas marcas, tá, confirmam que você está perdendo massa de zinco. Você está perdendo quantidade de zinco. Aquilo não era sujeira. Aquilo é um desgaste natural da placa quando eu reajo com a solução de sulfato cúprico, já que eu já tinha feito outras reações antes. Então eu coloco aqui para vocês uma equação que a gente já viu, uma reação espontânea. E por que espontânea? Porque o zinco, na fila de reatividade, ele é um cara que vem antes do cobre. Então ele tem a capacidade, lembra quando a gente analisou reações de simples troca entre metal e sal? Na fila de reatividade, o zinco vem antes do cobre. Lembra que o cobre é um metal nobre, né? E o que quer dizer ele vir antes? Ele é mais forte. Por que ele é mais forte? Porque entre zinco e cobre, o zinco tem uma capacidade maior de se oxidar, de doar elétrons numa reação. Já o cobre, a capacidade dele é de se reduzir, é de ganhar elétrons. Daí vem aquela fila de reatividade. Por isso que quando a gente olha para cá, a gente diz que o zinco, o cara está sozinho, ele desloca o cobre, ó, toma o lugar do cobre na molécula de sal. Lembra? Fila de reatividade? Então a gente agora vai analisar de outra maneira esse tipo de equação. Só que antes eu coloquei oxidação e redução. Uma reação de oxirredução, onde um se oxida e o outro se reduz, ela é caracterizada por uma transferência de elétrons entre espécies, sejam átomos, íons ou moléculas. Então o cara pode se oxidar ou o cara pode se reduzir. Oxidação é a perda de elétrons, redução é o ganho de elétrons. Quem se oxida aumenta o NOx, aumenta a carga. Quem se reduz, diminui o NOx, diminui a carga. Então, olha que legal. Quando eu analiso a reação no seu todo, eu vejo que o zinco, que aqui era sólido, metálico, NOx zero, passa zinco no reagente mais 2. Nota que a carga dele está aumentando de 0 para mais 2. Isso quer dizer que ele está ficando mais positivo. Isso quer dizer que ele está perdendo carga negativa. E quem é a partícula negativa? Elétron. Já o cobre mais 2, estou olhando para o reagente, estava em solução. Ó, lembra aquela solução azulada? Ele recebe os elétrons que o zinco perde e se transforma em cobre metálico. Lembra que depois de um determinado tempo, a placa estava impregnada de cobre. O cobre metálico se depositou na placa de zinco. Então, nota que o cobre, que era mais 2, passou a cobre 0. Olha o NOx aqui, a carga diminuindo. Isso quer dizer que ele está ganhando carga negativa. Sempre que a carga diminuir, é porque ele está ganhando carga negativa. Ele está ganhando elétrons. Aqui, ó, ganho de elétrons. Então, o NOx aumentou, oxida, o zinco se oxida. O NOx diminuiu, se reduz, o cobre se reduziu. Viu que legal? Por isso que essa reação, ou todas as reações de simples troca, todas, não tem exceção, são reações de oxirredução. Um carinha vai se oxidar para outro carinha se reduzir.
E aí eu coloquei aqui, depois a gente vai ver agente oxidante e agente redutor, análise. Houve transferência de elétrons do zinco para o cobre, só que é do zinco 0 para o cobre mais 2. Aí eu coloquei as duas semi-reações, ou seja, semi-reação do zinco, semi-reação do cobre. Zinco metal perde elétrons, se transforma em zinco mais 2. E por que eu sei que ele perdeu elétrons? Porque, ó, a carga aumentou, o NOx aumentou. Passou da placa para a solução. Placa, sólido, solução, aquoso. Tomou o lugar do cobre no sal. Aí entra o papo da fila de reatividade. Já a semi-reação do cobre, o cobre era mais 2, estava lá nadando na solução. Ganhou os elétrons que o zinco perdeu, se transformando em cobre 0. Olha como o NOx dele, a carga, diminui. E se diminui a carga, está sofrendo redução. Está dizendo que ele está ganhando carga negativa, está ganhando elétrons. Está tudo aqui. E aí, análise. Número 1, o zinco perde 2 elétrons, de 0 para mais 2. É só ver a diferença. Passando de zinco metálico, sólido, 0, a zinco mais 2, cátion bivalente, que é a solução. Já o cobre, que está em solução, é um cátion bivalente, mais 2, passa para cobre metálico 0, sai da solução e vai para a placa. Viu que legal? Está aqui, ó. Aí vem os dois papos que eu deixei para depois. O zinco 0 é chamado de agente redutor porque, ao perder elétrons, ele promove a oxidação do cobre, a redução do cobre. Ele se oxida, ele perde elétrons, e uma coisa fundamental, o número de elétrons perdidos por uma espécie química, sejam átomos, íons ou moléculas, tem que ser igual ao número de elétrons ganhos por outras espécies químicas. Então, elétron não sabe nadar, elétron não sabe voar. Um cara perdeu, o outro cara tem que ganhar. Por isso que o número de elétrons perdidos é igual ao número de elétrons ganhos. E é isso que vai equilibrar uma equação eletroquímica. É a partir daí que a gente vai saber quantos elétrons foram perdidos e quantos elétrons foram ganhos. É a partir daí que a gente pode calcular a DDP, diferença de potencial, de uma pilha. Então, se o cara se oxida, ele promove a redução do outro, porque ele perdendo elétrons, o outro cara obrigatoriamente vai ter que ganhar. Daí o nome dele é o contrário, ele é agente redutor. Ele se oxidou, promoveu a redução de alguém. O carinha aqui se reduziu, está aqui, ó, cobre, ele está ganhando elétrons, ele tem que ganhar de alguém. Então, ele está promovendo a oxidação de alguém. Daí o nome dele, agente oxidante. É sempre o contrário. Está vendo aqui? Então, com isso, a gente está dando o fundamento necessário para você compreender tudo que vem por aí sobre eletroquímica. Tudo que vem por aí sobre pilha. Valeu, gente boa. Até a próxima.